Atos capítulo 3, de 1 a 10. Atos 3, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Esse é o primeiro milagre após a descida do Espírito Santo. Essa é a primeira vez que discípulos de Jesus são usados para que alguém seja curado pelo poder de Deus através da vida de homens comuns. E lendo esse texto hoje, me veio à mente a ideia de que eles foram usados por Deus. É o início da vida deles, da trajetória deles, de como eles foram usados por Deus. E me veio uma pergunta para mim, e eu quero fazê-la para os irmãos. Quem aqui deseja, quem aqui quer ser usado por Deus? Você deseja ser usado por Deus? Quer de verdade ser usado por Deus? Por que às vezes a gente acha que só quem deve ser usado por Deus são missionários, são pastores? Quando no Novo Testamento a ideia é que gente comum, gente anônima, seja usada por Deus. O grande problema da igreja é que nós entregamos o ministério da igreja, entre aspas, para os profissionais, quando o ministério da igreja tem que ser devolvido para as pessoas. E você deve ser usado por Deus no seu dia a dia, na sua vida diária. Porque nos parece que essa ideia de ser usado por Deus tem muito a ver com o altar, com o palco, com pregação, com o ministério de louvor. Não é verdade? Parece que as pessoas só podem ser usadas por Deus nesse ambiente sagrado do templo. Quando nós temos que ser usados por Deus nas ruas da cidade, nas famílias, nas casas, nos ambientes. Pedro e João demonstram que o cristianismo não é uma vida para solitários, para individualistas.
Nós devemos ter companheiros que trabalhem, que orem e que compartilhem conosco de alvos comuns do ministério. Quando eu falo ministério, do serviço, do chamado que Deus fez para você. E o meu conselho para você é: não ande sozinho. Não faça nada sozinho. Você precisa ter pelo menos alguém que seja seu companheiro, seu parceiro de oração, que ore por suas lutas, ore por os seus desafios, ore por os seus propósitos, ore por os seus sonhos, ore por o seu ministério, por aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Essa semana, fim de semana, eu visitei uma pessoa que desde quando eu fui para o seminário aos 17 anos, ora por mim. Quando eu chegava em Xique-Xique, que eu ia visitá-la, ou que eu a encontrava na igreja, ela me abraçava, dava aquele abraço gostoso e dizia assim: eu oro por você todos os dias, desde 1991, que foi o ano que eu fui para o seminário. Aquilo sempre me impactou. E essa semana eu fui visitar a irmã Carmosina, porque eu estou como pastor interino lá da igreja em Xique-Xique. E eu fui levar a ceia para ela, porque ela já não está podendo ir à igreja. E a irmã Carmosina está com Alzheimer. E a minha maior tristeza foi que eu cheguei lá e ela já não se lembra mais de mim. Ela já não disse mais: eu oro por você todos os dias. Mas eu sou grato a Deus, porque eu perguntei uma coisa para ela assim, eu disse: e a senhora sabe quem é Jesus? Ela disse: Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Esqueceu de tudo, mas não esqueceu do principal. E eu sou grato a Deus por o tempo que a irmã Carmosina, uma mulher de oração, hoje, mesmo com Alzheimer, as expressões dela são expressões de piedade. O cristão que deseja ser usado por Deus deve aproveitar bem as oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem lhe dado para que você seja usado por Ele? Pastor, que oportunidade? Às vezes as oportunidades de sermos usados por Deus passam por nossa vida e a gente não percebe, e a gente não vê. Pedro e João estão indo ao templo orar e se deparam com um paralítico de nascença. E eles percebem que ali está a oportunidade de serem usados por Deus. Talvez hoje você tenha tido uma oportunidade de ser usado por Deus e você não a aproveitou. Talvez alguém tenha chegado para você e contado um problema, você orou por a pessoa? Você leu a Bíblia para ela? Você a aconselhou? Porque às vezes tem crente que uma pessoa chega e conta um problema para o crente, em vez do crente abrir a palavra e ler, ou então recitar um texto e dizer, ou então dizer, vamos orar, o crente olha para a pessoa e diz assim: você não sabe o que é que eu estou passando, meu problema, vai contar o problema dele para o outro. Não é hora de você contar o seu problema. É hora de você aproveitar a oportunidade para ser usado pelo Senhor. Quem aqui quer ser usado por Deus? Eu vou te dar aqui 4 maneiras, 4 coisas que você precisa fazer para que você seja um servo usado por Deus. A partir desse texto que nós acabamos de ler. Se você quer ser usado por Deus, primeiro, mantenha uma vida de comunhão. Se você quer ser usado por Deus,
Você tem que ter vida de comunhão. E aí eu estou falando de comunhão vertical e de comunhão horizontal. Você quer ser usado por Deus, você tem que ter comunhão com o próprio Deus. E qual é a melhor maneira de a gente desenvolver comunhão com Deus? Como é que a gente desenvolve comunhão com Deus? Vamos lá, crente. Como é, irmão? Que a gente desenvolve comunhão com o Senhor. Vida de oração. Não tem outro jeito, irmão. Você quer ter comunhão com Deus? Seja uma pessoa de oração. Os judeus sabiam disso. Eles iam ao templo orar às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Será que a gente aguentaria uma semana, 2, 3, pedindo os crentes para virem aqui ao templo orar às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde? Sabe por que a gente não ora mais? Porque a oração não é um hábito para a nossa vida. A oração só é buscada, desejada quando a gente está na pendenga. Quando a gente está precisando. Quando a coisa pega. E tem gente que ora que é uma maravilha. Oração tem que ser hábito. Oração tem que ser disciplina. E não dá para ter, obrigado querido, não dá para ter comunhão com Deus se não for por intermédio da oração. Não vai acontecer nada na sua vida nem na minha, meu irmão, se nós não formos pessoas de oração. Porque a oração é como reserva. Oração é como depósito. Você vai depositando no reino dos céus. E aí um dia que o endemoniado aparece na sua frente, você já está orado, ou já orou. E aí na autoridade do Senhor, você diz, sai em nome de Jesus. Porque não é para orar naquela hora. Porque a oração tem que ser diária. Você vai se fortalecendo. Eu estou lendo os evangelhos e eu estou marcando. Cada vez que eu encontro assim o texto dizendo, e Jesus se retirava para orar, e Jesus se retirava para orar, e Jesus se retirava para orar, e eu fico impressionado porque eu fico me perguntando, e ele precisava disso? Ele era Deus, tinha necessidade de estar, porque nós oramos porque precisamos. Amém, irmãos? Diga aí, eu oro porque eu preciso. Quem ora é porque se reconhece necessitado. Quem ora é porque se reconhece carente. Quem ora está dizendo, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda todos os dias, todos os momentos da minha vida. E Jesus ora daquele jeito para quê? Para nos deixar o exemplo. Tudo que Jesus fez, Ele fez para deixar-nos o exemplo, para que a gente siga o seu exemplo. Eu li essa semana um livreto que eu tinha lido há muito tempo atrás, chamado Intimidade com o Todo-Poderoso. E o autor Charles Swindoll, ele fala sobre a disciplina da solidão e da solitude. Do silêncio e da solitude, melhor dizendo. Você precisa de momentos de silêncio e de ficar sozinho na presença do Senhor. Mas aqui nesse texto, eles estão indo ao templo para orar. E estão indo os dois. Irmão, você não pode viver numa igreja durante muito tempo e não ter parcerias. E não ter gente que você conta para orar junto. A maior amizade de alguém dentro de uma igreja é aquela pessoa com quem você ora. Se você não tem, procure ter.
A gente tem falado muito sobre RD, relacionamento discipulador, faça discípulo, tem alguém para discipular, ou seja discipulado por alguém. A gente fala nisso aqui o tempo todo, mas a melhor maneira de a gente discipular uma pessoa, ou ser discipulado, ou mentoreado por alguém é: ore comigo. Vamos orar junto toda semana. Porque daquela oração ali, a coisa vai aumentando. Porque você vai abrir o coração para aquela pessoa vai abrir o coração para você. Quando ela tiver um problema, ela vai procurar você. Então tenha parceria de oração. Porque não é acidental que Pedro e João estejam juntos orando nesse momento aqui em Atos. Se a gente observar o Evangelho, outras vezes eles estavam juntos. Lá em Lucas 5,10, Jesus realiza aquela pesca maravilhosa. Pedro e João estão juntos naquele barco. Eles veem, eles percebem aquele milagre. Lá em Lucas 22,8, Jesus vai para o monte e aí Jesus se transfigura, se metamorfoseia diante deles, ou seja, uma transformação extraordinária. As vestes de Jesus ficam brancas. A Bíblia diz que lavandeiro nenhum no mundo poderia dar aquela brancura para as vestes. E Jesus começa a bater papo com Moisés e com Elias, né? O representante da lei e o representante dos profetas. E aí vem uma voz do céu e diz: esse é o meu filho amado. E diz para os discípulos: a ele ouvi. Eu não sei como é que tem gente que em pleno século 21 lê a Bíblia e não entende esse texto. Tem gente querendo ouvir Elias, tem gente querendo ouvir Moisés. Quando o texto diz a ele ouvir, a Jesus, sabe o que esse texto está dizendo? Moisés e Elias estão subordinados à pessoa do Cristo. A lei passou, os profetas passaram, eles estão debaixo da autoridade do meu filho. E eles têm essa experiência. Eles vivem essa experiência extraordinária. Em João 20, né, depois da ressurreição, esse aí eu quero ler, João 20, versículo 3 e 4. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no túmulo. O texto diz quem era um dos discípulos, Pedro. Mas o texto diz outro discípulo. Por que diz outro discípulo? Porque é o próprio João que está escrevendo a história. E João, numa atitude de humildade, ele não bota o nome dele lá, ele só simplesmente diz outro discípulo, que era o próprio João. O próprio João. Em João 21, versículos 20 e 22, quando Jesus se encontra com eles lá na beira do mar, o texto diz: então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? João. No outro texto ele diz: o outro discípulo. Ele vai ganhar a corrida de Pedro, né? Porque o texto diz que os dois correram até o túmulo. João corre mais que Pedro, chega primeiro. Aqui ele se chama de o discípulo amado. O discípulo amado. Por que eu estou relatando isso, irmãos? Porque Pedro e João andavam juntos já há muito tempo. Eles tinham comunhão. Eles experimentaram coisas juntos. Eles vivenciaram momentos juntos. Se você quer ser usado por Deus, você precisa ter comunhão com Deus e comunhão com pessoas, com irmãos. Porque se você é do tipo insuportável, do tipo que não convive com ninguém, não esqueça, você não vai ser usado por Deus em lugar nenhum. Porque Deus nos usa a partir de relacionamentos.
Você pode ter a inteligência que for. Você pode ser quem você for. Você precisa aprender a lidar com pessoas, a caminhar com gente, a andar junto. Ou você acha que esses dois aqui não tiveram rusgas? Tiveram! Quem aqui tem amigos? Quem são seus melhores amigos? Não são aqueles que lhe dizem as verdades que ninguém é capaz de lhe dizer? É. Você fica com raiva dele 1, 2, 3 dias, depois você volta de novo, assim. Como que diz de novo, fala, eu estou precisando. Amigos. Quem quer ser usado por Deus tem vida de oração e tem vida de comunhão com os crentes, com pessoas. Você não precisa ter comunhão com todo mundo na igreja, no sentido mais íntimo, no sentido mais próximo, no sentido de dividir experiências, mas você precisa ter gente da sua confiança, da sua convivência. Tem que ter. Para que andem juntos, para que experimentem coisas juntos. Segundo, se você quer ser usado por Deus, tenha uma vida de compaixão. O texto diz que aquele homem estava sentado à porta formosa do templo chamada Formosa, ou a porta do templo chamada Formosa. Ele era colocado ali diariamente. Os parentes daquele homem eram estratégicos. Colocava o sujeito na porta do templo. Colocava o sujeito na porta da igreja. Por que isso, irmãos? Porque entende-se que esse povo que está dentro da igreja, que veio para o culto, esse povo que veio para o culto, que está aqui na igreja, é o povo mais misericordioso da face da terra. Porque eles são discípulos do homem mais misericordioso que viveu. Imagina, os judeus pensavam assim, vamos botar o rapaz lá na porta do templo, porque o judeu vai lá adorar o Deus vivo. O cara ora, o cara ouve as escrituras sagradas, o cara apresenta o sacrifício. Quando sai dali, sai com o coração mole e vê alguém precisando, vai estender a mão, vai dar uma esmola, vai abençoar. É ou não é? Sai daqui no culto de domingo, encontra o povo aí fora, vai abençoar, vai ouvir, vai prestar atenção. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, e o culto nos Estados Unidos é no domingo pela manhã. O culto mais forte é domingo de manhã. Sabe o que foi que descobriram? Porque os crentes saem da igreja e vão almoçar. E os garçons disseram na pesquisa que o domingo é o dia que eles menos recebem gorjeta nos restaurantes. Que é o dia que os crentes estão nos restaurantes. Isso é vergonhoso para a gente, irmãos. Isso mostra o quão mesquinhos às vezes nós somos. E às vezes fico preocupado comigo, porque a gente recebe muita gente aqui na igreja, dia após dia. Pessoas nos procuram. E aqui eu quero confessar o pecado para os irmãos. Tem dia que eu atendo e levo lá para o gabinete, converso e tal, às vezes abraço, oro e tal. Mas tem vezes que eu não faço isso. Agora pensemos em nós. Quando é alguém bem vestido, alguém que tem uma posição, está precisando, eu vou visitar, eu vou fazer isso, eu vou... Mas e se é uma pessoa como esse aleijado aqui, que não tinha nada para devolver em troca? Porque um cara que pede esmola tem o que para me dar? Que networking é esse que eu estou fazendo com algum esmolé? Os caras vão me dar o que de volta? Mas compaixão, você não serve as pessoas por aquilo que elas podem lhe devolver. Você serve as pessoas por a necessidade que elas têm. E isso a gente precisa tomar cuidado. Porque aqui na nossa igreja a gente recebe muita gente
E dou uma dica para os irmãos: não procure saber se essa pessoa tem ou não tem. Abrace, receba, cuide, abençoe, preste atenção, olhe para ela, visite, cuide, ame, faça o que precisar ser feito. Porque a gente não tem compaixão. Compaixão é algo que a gente tem que ter pelos necessitados. Compaixão é algo que se tem por quem precisa. O texto diz: quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro olhou para ele, junto com João, e disse para o camarada: olha para nós. Quando ele disse assim, olha para nós, o cara disse: daí vem coisa boa. O cara mandou olhar para ele: olha para nós. E o homem olhava para ele atentamente, eles atentamente. E o texto diz: esperando receber alguma coisa. Porque quem pede esmola, quer esmola. É ou não é? Quem precisa, quer receber. Pedro, porém, lhe disse, a primeira frase deve ser desconcertante, desestimulante: não possuo nem prata, nem ouro. Já vem a desculpa. Porque ele deve ter ouvido isso muitas vezes. É verdade ou não é? Às vezes você passa no banco ali e diz: estou sem dinheiro, a carteira não está aqui. Não, posso ajudar. Mas eles dizem: o que tenho, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e anda. Eles ofereceram o que eles tinham de melhor. E o que é que eles tinham de melhor? Fé no nome de Jesus. Eles tinham experiência com Cristo. Eles tinham intimidade com Jesus. Eles oferecem aquilo que eles têm. Hoje eu li uma frase que diz que poder sem compaixão é autopromoção. Poder sem compaixão é autopromoção. Você está querendo muito mais aparecer do que abençoar o outro. É por isso que eu sou totalmente contra essa ideia de alguém que pega um monte de cesta básica e bota na mão das pessoas e sai tirando foto e botando nas redes sociais. Você está se promovendo e diminuindo o outro. Está se promovendo com a miséria alheia, com o problema alheio, com a dificuldade alheia. E a gente precisa obedecer o princípio do Novo Testamento. Qual é? Que a sua mão direita, a mão esquerda, não saiba o que a direita está fazendo. Sem promoção. Sem autopromoção. Tenha misericórdia. Mesmo que ninguém saiba. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que não seja comunicado nas redes sociais. Você precisa manter uma vida. Você quer ser usado por Deus? Tenha compaixão das pessoas. Sinta a dor do outro. Se incomode com o sofrimento alheio. Pessoas. Seja que pessoa for. Qual é o nome desse homem? Nós não sabemos. Mas a história dele está aqui registrada. E há uma demonstração de poder na vida de alguém que não tinha nada e que provavelmente não era nada, do ponto de vista de status social. Era alguém que precisava ser ajudado. Aí você diz: pastor, mas não é assim. É. Porque parece que Deus só tem compaixão de gente famosa, de gente rica. Como assim, pastor? Você já viu quando se converte um famoso? Todo mundo divulga. Como se a conversão do famoso fosse melhor que a conversão do mais miserável dos homens. Nós estamos invertendo os valores. Esse famoso é tão pecador quanto qualquer outro pecador. E ele não é mais importante do que ninguém. É só mais alguém. Um ser humano que precisa. Eu não estou dizendo que ele não precisava. Mas bota-se lá como se assim, ó, está vendo aí?
Tem famoso aí que se converte que parece que ele é mais importante do que Jesus. Não é? Não é. E tem muita conversão de famoso aí que não tem conversão de jeito nenhum. Há um tempo atrás, eu vi o batismo de Wesley Safadão. Batismo. E por uma questão dessas da vida, você não vai me perguntar por quê, eu tive que ir a Barreiras fazer algo, e estava tendo show do Wesley Safadão. E eu tive que fazer algo do meu ministério. Você não vai me perguntar, depois quem sabe da história sabe, quem não sabe não me pergunte. E eu fui no local onde o Wesley Safadão estava cantando. Meus irmãos, é só esculhambação. É baixaria do pior nível. E você vem me dizer que aquele rapaz se converteu. Quando Zaqueu se converteu, ele deixou a vida de ladrão e se tornou servo de Jesus. Quando as pessoas se convertem, elas precisam mudar. Os pastores podem ser que lhe processem, não tem problema. Carla Pérez e Xande se converteram. Passaram anos e anos depois, nos carnavais da Bahia, fazendo carnaval para criança, mas cantando música mundana, meus irmãos. Gente que diz que se converteu, modelos que diz que se converteu e continua posando nua. Para mim não dá. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Isso é uma mentira, é um engano, é um engodo, é anátema. Não é o evangelho do Senhor. Se você quer ser usado por Deus, terceiro, mantenha uma vida consciente. Consciente de quê, pastor? Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro. Uma vida consciente da sua própria limitação. Porque muitas vezes você não possui o que as pessoas querem. Por isso nós temos que ser honestos. Tem gente que coloca todas as suas expectativas em você. Diga para ela que você não vai atender as expectativas dela, porque você é limitado. Porque quem tem identidade e quem tem propósito, não vive para atender a expectativa de A, B ou C. Sabe o que faz e sabe quem é. E eu sei quem eu sou, e eu sei o meu propósito de vida, e eu sei que eu sou limitado. Quem aqui tem limitações? Eu pensei que não tivesse gente aqui que tem. Todo aqui tem. Vai ter problema que você vai deparar-se com ele e você não vai poder atender. É por isso que, quando eu fiz, Thaís, aquele curso lá do perfil, eu descobri que eu tinha dificuldade de dizer não. E depois dali eu estou aprendendo não. Não posso. Não sei. Não consigo, não resolvo. Eu pensei que o pastor pudesse fazer. Quando eu pensei que o senhor era outra pessoa que fosse. Não sou. Vou me decepcionar com o senhor. Resolva sua decepção aos pés da cruz de Jesus. Não jogue isso sobre mim. Esse problema é seu. Porque eu não consigo resolver o problema de todos. Preciso repetir? Não consigo resolver o problema de todos. Tenho limitações, como todos vocês também têm. Todos nós temos. E se você quer ser usado por Deus, você tem que ter essa consciência de que muitas vezes você não vai conseguir atender as demandas. Mas aí você tem que ter uma segunda consciência, a consciência do poder de Deus. A consciência de que o poder para atender as necessidades está em Jesus, que nós somos apenas canais. Só isso. Pedro não cura no nome dele, ele cura em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levante-se e anda. Lá na pregação dele,
Depois ele diz: saibam os senhores, Atos 4:10, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. O poder é de Deus, amém, irmãos? Nós somos apenas canais. Não toma o que é de Deus para si. Não ache que você vai resolver tudo. Que você é capaz de resolver todos os problemas. Quer ser usado por Deus, tem que ter vida de comunhão, tem que ter vida de compaixão, e tem que ter vida consciente das suas carências, das suas limitações e do poder de Deus. Porque onde eu não posso, Deus pode. É por isso que eu digo, se você tem dificuldade, vai para os pés da cruz. Se eu não puder atender, lá nos pés da cruz o Senhor pode resolver. Lá diante do Senhor Ele pode dar um jeito. Porque era assim que a gente tinha que fazer. Não encontrei solução no homem, vou buscar a solução em Deus. Tenha consciência. Tenha consciência, porque até quem tem dom de curar, dom para realizar sinais e maravilhas, porque eu creio que acontece ainda hoje. Eu não sou cessacionista. Eu creio no poder de Deus, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus lhe deu o dom para que você ore por alguém e a pessoa seja curada, você precisa entender uma coisa: nem todas as pessoas por quem você vai orar, elas serão curadas. Nem todas. Algumas serão, outras não. A Bíblia faz esse questionamento. A própria Bíblia diz: por que lá tinha tanto leproso em Israel e Deus foi curar Naamã lá na Síria? Imagina. Porque Deus, na sua soberania, resolveu curar o rapaz. E quando a gente lê a história, Deus não estava querendo curar, não era só a lepra dele, não. Ele tinha um problema de orgulho sério. Porque tem muita gente que o que precisa ser tratado não é nada físico. Tem gente que precisa ser tratado na alma, no coração, no interior. Sabe? Porque as piores doenças que nós temos, elas não são físicas. As piores doenças que a gente tem, elas estão na nossa alma, elas estão no nosso coração, e que nos adoecem, e que a gente precisa realmente de cura. Por último, você quer ser usado por Deus? Tenha uma vida comprometida. Uma vida comprometida. Uma vida de compromisso. Compromisso com o quê, pastor? Primeiro, compromisso com a proclamação do nome de Jesus. Veja que esses homens aqui, após essa cura, eles pregam no templo. E depois eles são presos. E a igreja ora e eles são soltos. E aí eles voltam a pregar de novo. Que compromisso extraordinário é esse? Você cura depois do milagre e você cura. Ou você prega depois do milagre e você prega depois da prisão. Porque os crentes de hoje só pregam. E quando pregam, é quando a vida está boa. Vou fazer uma pergunta que eu fiz algumas quintas-feiras aqui. Quem aqui é crente raiz? Crente assim, raiz, de muito tempo. Aquele que se converteu nessas igrejas, sabe? Raiz. Que não tinha dificuldade de ir para culto, de ir para congresso. Gente que viajou em cima de carro aberto, para ir pregar, para culto ar livre, para isso, não tinha dificuldade. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha. Mas hoje nós estamos com uns crentes Nutella. Um povo fraco. Um povinho que qualquer coisinha não passa. Estou cansado. Meus irmãos. Gente que não quer fazer sacrifício. Conforto extraordinário. Se chama para vir orar 5h30 cedo demais. Eu quero ser usado por Deus. Mas não é capaz de acordar de madrugada para orar. Não faz sacrifícios pelo reino. Não se dedica ao reino. Os compromissos são muito poucos. Os crentes da igreja primitiva,
Eu estava lendo a história dos discípulos. 11 deles foram martirizados. Somente um não morreu por martírio. Os outros 11, cortados ao meio, enforcados. E por um único motivo: pregar o nome de Jesus. Proclamar a palavra do Senhor. Às vezes a gente começa a pregar aqui, e aí minha mulher, eu sei que eu sou o esposo querido dela, e ela me quer ao lado dela, nesse tempo de tantas proibições, quando eu começo a falar sobre essas questões de moral, essas questões, ela já me olha assim e diz: meu filho, se tu for preso eu fico sozinho. A gente precisa, irmãos, se tiver que pagar o preço com a vida, a gente precisa estar pronto para isso. Porque o Senhor nos deu a vida. E não é a vida física, é a vida espiritual, é a vida eterna. E nós precisamos ter essa coragem para proclamar o Evangelho, de não nos calarmos. Se a gente quer ser ousado, a gente tem que abrir a boca e dizer que há poder no nome de Jesus, que as pessoas só serão salvas no nome de Jesus, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, é a única verdade, não tem outra, que Jesus é a vida, não tem outra. Me perdoe lhe citar, Thaís. A minha esposa foi num treinamento contigo. E você no seu treinamento, várias vezes fala em Deus, fala em Jesus, fala em Cristo. Ela entrou no banheiro e tinha alguém dizendo: estou gostando, mas ela fala demais em Deus. Não deixe de falar de Deus. Não se envergonhe do nome de Jesus. Continue falando do nome dEle, proclamando o nome dEle. Mesmo que ninguém mais lhe convide, continue exaltando o nome do Senhor. Porque às vezes eu vejo pastores que dão treinamentos, líderes, quando chegam em determinados ambientes, muita filosofia, cita gente de não sei de onde, mas Jesus some do mapa. Aonde eu for, eu vou falar de Jesus. Eu fui a um dito culto ecumênico há uns 15 dias atrás. E me pediram para eu falar numa formatura. Eu abri a minha Bíblia lá. E falei de Jesus Cristo. De Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e nós não podemos negar a nossa fé. Nós temos que continuar anunciando Jesus como Senhor. Você quer ser usado por Deus? Seja comprometido. Comprometido com a proclamação do nome de Jesus, onde você estiver. E comprometido com a manifestação do poder de Deus. Como assim que a gente se compromete, pastor, com a manifestação do poder de Deus? Ore por as pessoas. Ah, pastor, eu tenho medo de não dar certo. Mas ore. Apareceu alguém doente, apareceu alguém com problema, ore por as pessoas. Porque tem gente que diz assim: vou ligar para o meu pastor. Perca esse tempo. Não, você mesmo ora. Porque a autoridade está sobre você. Amém, irmãos? Está ou não está? O Espírito Santo habita ou não habita em cada crente? Você tem que crer. Eu não estou aqui dizendo que você não pode, não é isso. Eu estou dizendo para você que você precisa aproveitar as oportunidades. Você mesmo. Creia que o Senhor lhe capacitou. Esses dois homens aqui, Pedro e João, meu Deus. Versículos 9 e 10 diz: todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Pedro e João se permitiram ser usados por Deus. Eu quero encerrar com duas frases aqui, duas citações. Uma de Charles Spurgeon, que diz:
ele dizia o seguinte: eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais que toda a minha biblioteca. Trabalho de joelhos. Porque quando a igreja do Senhor se abre para a oração, Deus manifesta o seu poder. Vamos trabalhar de joelhos, crendo no poder de Deus, naquilo que só Deus pode fazer. E.M. Bounds, se você encontrar a literatura desse rapaz, leia, que é tudo sobre avivamento, sobre oração, e ele dizia o seguinte: a igreja hoje está procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens cheios do Espírito Santo. Deus está procurando você, para que você seja usado por Ele, para a glória dEle e para o louvor dEle. Vamos ficar de pé e vamos orar?